Nesse tutorial você vai aprender a criar esse efeito que você vê aí no vídeo utilizando o Geometry Nodes. Consiste em clonar objetos na superfície e separar esses clones em diferentes grupos. Com esses grupos você pode dar animações diferentes, cores diferentes e, lógico, ter objetos totalmente diferentes. Esse é um tutorial bem legal que vai ensinar vocês a como trabalhar com atributos e também como utilizar alguns nodes e umas expressões de drivers para automatizar a animação como você está vendo aí. Então não deixa também de se inscrever no canal, dar o seu like e, claro, acompanhe o vídeo porque a gente tem bem mais conteúdo de Geometry Nodes aqui no canal. Bom, então vamos começar. Eu já tenho aqui um objeto que vai ser um chão e também já tenho algumas câmeras e também já modelei antecipadamente um quadrado e um X que vão ser os meus clones. Então a gente precisa agora vir em Edge, Mesh, eu vou colocar um Grid. A gente vai aumentar o tamanho desse grid bastante. E aí com o grid selecionado, aqui na área de trabalho do Geometry Nodes, a gente clica em New para criar uma nova Node Tree. Então agora sim a gente pode começar a trabalhar. O processo para clonar os nossos objetos aqui é bem simples, na verdade. Posso vir no menu Edge, Point e Point Instance. Colocando aqui, agora todo objeto que eu colocar aqui, ele vai ser clonado. Se eu escolher, por exemplo, o Square, que é o meu quadrado, agora esses quadrados estão sendo clonados aqui. Acontece que o tamanho do quadrado é muito grande em relação ao tamanho do grid. Então, eu vou colocar para ajudar nesse processo um Point Scale. Então, agora eu posso escalonar o quadrado para um valor bem pequeno, de modo que agora os meus clones eles ficam melhor visíveis aqui. Então, eu vou colocar um valor bem baixo, tipo 0.04, por exemplo, e aqui está. Então, veja como o processo é relativamente simples, né? A gente pode não só clonar, como também alterar o tamanho aqui dos nossos clones. O grande lance é, o que é que acontece se eu quiser separar, por exemplo, a área do meu grid em diferentes grupos, de forma que uma área fique com os quadrados e outra fique com os círculos. Ou melhor, com o X, melhor dizendo. Então, para isso a gente vem aqui no menu Edge e vamos em Point e nós temos um Point Separate. Eu vou colocar aqui e aí veja só. Agora a gente entra com a informação do Geometry, que é o nosso grid, e aí ele me dá duas saídas. Ele me dá o Geometry 1 e o Geometry 2. Então, tendo em vista isso, agora eu posso, se eu quiser, simplesmente replicar essa estrutura de cima embaixo. Então, eu posso também simplesmente duplicar. Então, eu vou duplicar essa galera aqui. E aí eu conecto o Geometry 2 aqui. E aqui no Point Instance eu mudo para o X. Agora eu preciso unir esses dois nodes numa nova geometria. Eu posso fazer isso facilmente com o add-on Node Wrangler habilitado. Então, uma vez que ele esteja habilitado aí nas suas preferências, com Ctrl Shift botão direito, a gente clica e arrasta e ele coloca para a gente um Join Geometry. Ou, alternativamente, você pode vir aqui, Geometry e Join. E aí você faz as ligações manualmente. Tá? Então agora a gente separou as informações do grid em dois grupos diferentes. O grupo dos quadrados e o grupo dos X. E aqui a gente uniu de volta de modo que eles se tornem uma coisa só e a gente possa visualizar aqui na viewport. O grande lance, contudo, é que a gente aqui ainda não está vendo os X, apenas os quadrados. Isso porque no Point Separate a gente tem um slotzinho de máscara. Aqui ele pede exatamente o que é que vai ser utilizado para mascarar os nossos objetos. A gente pode usar uma coisa chamada atributos. Esses atributos eles são praticamente qualquer coisa aqui dentro do contexto do Geometry Nodes. Por exemplo, um Vertex Group ele pode ser um atributo. Então, se eu colocar um Vertex Group e começar a pintar aqui com o HPaint alguma informação com o meu Vertex Group, certo? Essa informação ela vai agora ser usada para mascarar. Você não está vendo nada, porque aqui a gente precisa dizer
qual é o atributo que está sendo usado para criar a nossa separação. Então, quando eu clico aqui, a gente tem alguns atributos comuns a esse contexto, e aí o primeiro deles é o Vertex Group, que a gente acabou de criar. Então, quando eu clico aqui, veja só como agora a gente tem o nosso xizinho inserido aqui, e ele vai aparecer onde a gente pintar os Vertex Groups. Eu não quero trabalhar com Vertex Groups, na verdade, então vou sair desse modo, vou inclusive deletar aqui, e aí veja que o Geometry nos desfaz a máscara, porque enfim ele não reconhece mais esse atributo em questão, então eu vou deletar, clicar aqui nesse xizinho para deletar. Em vez disso a gente vai fazer uma divisão um pouco mais orgânica, vamos usar uma textura para fazer esse trabalho para a gente. Então, para me auxiliar, vou precisar de alguns nodes novos. O primeiro deles vai ser Geometry, ou melhor, Mesh, Subdivide. Eu vou colocar aqui no começo da fila, de modo que, veja só, quando a gente faz isso, a gente começa a subdividir aquele grid e com isso a gente vai aumentando a quantidade de clones, certo? Quando a gente olha assim, a coisa não parece estar muito interessante. Isso porque o tamanho dos clones está muito grande em relação ao aumento da subdivisão. Então a gente precisaria diminuir o tamanho desses clones. Então eu aumentei também o tamanho do grid lá no começo. Então eu vou só Ctrl A, fazer um Apply Scale. E aí veja só como agora a minha escala ela ficou lida de uma forma melhor. Isso aqui agora me dá muito mais controle para trabalhar. Então eu vou entrar na visão da minha câmera. Eu vou entrar aqui também no Material Preview, só para a gente ver o que a gente já tem aqui. É um material bem básico, apenas um chão preto, um objeto com a cor magenta e outro com a cor mais puxada para o ciano, e é bem simples. Então, a gente precisa agora criar um atributo que vai mascarar a divisão dos nossos elementos, e para fazer isso a gente vai fazer um attribute Sample Texture. Eu coloco depois do Subdivide, para ele levar em conta essa nova informação aqui que a gente criou com o Subdivide, ou seja, novos vértices para trabalhar. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com a textura. Eu vou clicar em New, certo? E aqui, vou clicar aqui para a gente vir para o nosso contextozinho de textura. Vou trazer uma imagem para cá. Você pode trabalhar com qualquer textura aqui procedural do Blender, ou eu vou trazer uma imagem que, na verdade, eu já tenho aqui, que é o azinho da Academia Criativa. Beleza? E não deixa de visitar o nosso site para ver lá os nossos cursos de Blender. Muita coisa legal. Então, aqui no Mapping, a gente precisa dizer como vai ser o mapeamento UV desse grid, na verdade. Ou melhor, como vai ser o mapeamento, e no caso vai ser o mapeamento UV. Esse Sample Texture, ele precisa ler o tipo de projeção que vai estar na nossa geometria. O processo é simples, basta eu clicar aqui e colocar em UV Map. O processo é incrivelmente simples, eu quero que ele leia a UV do meu grid para poder projetar essa textura. E o resultado a gente pode chamar de Mask. Eu vou criar um atributo, certo? Então, eu vou chamar de Mask Texture para ficar mais óbvio. Então, o resultado, né, desse atributo aqui, ou seja, essa informação que está sendo gerada, eu vou chamar de Mask Texture. E aí agora eu só vim aqui no Point Separate, em Mask, eu escolho o atributo recém-criado, e aí veja só como agora a minha geometria ela é separada de forma que onde é branco a gente mostra a geometria 2 e onde é preto ele mostra a geometria 1, e assim a gente tem a nossa separação feita de uma forma bem legal. Então, deixa eu escolher uma outra câmera aqui. Eu acho que essa fica mais bacana. E aí que agora deixa eu clicar de novo no meu grid para a gente voltar aqui para a nossa tela. Eu posso fixar aqui com essa taxinha. E aí, o que é que a gente pode fazer para deixar a coisa mais legal? Em primeiro lugar, nós podemos otimizar um pouquinho isso aqui. Eu não preciso de um point scale na geometria 1 e nem de um point scale na geometria 2. Eu vou com Alt, puxo para ele desconectar aqui, e eu vou puxar isso para cá, certo? E aí eu vou com Alt também desconectar isso aqui, ou então eu poderia simplesmente com o Ctrl X, ele deleta, mas mantém a conexão. Então dessa forma, veja só, eu trouxe a escala do Point Scale
para antes da separação. Então, essa nova escala afeta tanto a geometria 1 quanto a geometria 2. Então, essa é uma forma mais interessante da gente trabalhar. Eu vou fechar isso aqui, que eu acho que a gente não precisa mais, nem isso aqui a gente também precisa mais. Esse subdivide a gente pode aumentar a subdivisão, se a gente quiser, tá? Veja só o efeito que fica, ou se eu quiser diminuir, fica ao seu critério, certo? E aí, lógico, quanto mais você aumentar, talvez você precise ajustar um pouquinho a escala dos nossos objetos. Então, vamos fazer algo mais interessante agora. Vamos criar uma rotação automatizada aqui no X e no quadrado. Então, para a gente fazer isso, eu vou vir aqui em Point, Rotate. Vou colocar bem aqui, certo? Nesse caso agora a gente vai precisar de um Point Rotate para um e um Point Rotate para outro, só para facilitar um pouco mais o processo. E aí que se eu começar, ó, veja só, a alterar o valor do Z, os meus quadrados eles começam a rotacionar. Então eu já sei que eu preciso animar esse parâmetro Z. Só que isso aqui é um vetor, tá? Se você não sabe o que é um vetor, dá uma olhada aqui no canal da academia que a gente tem um vídeo explicando exatamente o que é um vetor no contexto do Geometry Nodes. Então, aqui a gente tem um vetor que é um conjunto com 3 informações em x, y e z, certo? Então, eu posso vir aqui em Vector, Combine x, y e z. E aí veja que agora eu tenho os valores separados de x, y e z aqui, certo? Aqui os valores estão separados, mas a entrada leva em conta o agrupamento por inteiro. Enquanto que aqui a gente tem os 3 separados e conectando aqui eu tenho um controle individual de cada um desses parâmetros, enquanto que antes a gente só tem um único controle para os 3 ao mesmo tempo. Então com esse node a gente consegue separar individualmente cada um dos eixos para trabalhar. Então, agora que a gente tem esse eixo Z ao nosso alcance, a gente pode simplesmente animar isso aqui. Então, eu vou colocar um node que vai ser input e value. Então, agora eu vou conectar isso bem aqui. E aí, tudo que eu tiver aqui, ele vai ser traduzido aqui para o Z, no caso. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um driver para automatizar a minha animação. Então, vou clicar com o botão direito, Add Driver. Eu vou deletar isso aqui porque eu não preciso. E em Expression, eu vou simplesmente digitar frame, bem aqui. Vou apertar Enter. Ok. E aí, agora, quando eu der play, não sei se você consegue enxergar, eu vou aproximar mais aqui da câmera. Veja só que agora, quando eu dou play na timeline, e eu dei play com a barra de espaço, veja só aqui que a minha timeline está rolando, tá? Então, quando eu dei play, cada frame é lido pelo driver e aí se transforma num valor que é alimentado aqui no eixo Z e a gente tem essa rotação automática, só que está muito rápida, né? Então a gente precisa suavizar um pouquinho mais esse valor. A gente faz isso vindo aqui em Utilities, Math. Uma vez que isso aqui é um valor, certo? A gente só precisa diminuir esse valor. Então, eu vou fazer uma simples operação, vou colocar um divide para dividir o valor, certo? E aí eu vou colocar aqui, tipo, 24 frames, ou melhor, 24, que é, enfim, a gente está com 24 frames por segundo, e aí veja só que agora cada valor desse é dividido por 24 e alimenta aqui o eixo Z, deixando a nossa animação bem mais suave. Você pode, se quiser, colocar 12, por exemplo, ó, e aí já fica mais rápido. 6 e por aí vai. 2 já fica incrivelmente mais rápido, né? Então, quanto maior for esse número, mais lento vai ficar a sua animação. E aí que a gente pode fazer a mesma coisa no eixo Z. Ou melhor, no objeto X. Então, eu vou simplesmente aqui pegar esse combine. Vamos lá, vou pegar esse combine bem aqui. A gente vai precisar desse point rotate também. Vou ligar isso bem aqui. Ótimo. E aí eu vou ligar agora o resultado aqui desse divide para cá, no eixo Z. E aí você vê que agora
o nosso objeto, o Geometry 2, que é o X, ele está sendo animado também. Só que ele está sendo animado na mesma direção do nosso quadrado. E eu não quero isso. Eu vou fechar isso aqui porque a gente não precisa mais. Então, para a gente facilitar um pouco mais esse processo, eu vou colocar um outro node de matemática. Vou colocar aqui Utilities Math. Coloco ele bem aqui. Então, esse node aqui ele vai receber a informação do frame que está sendo dividido para ficar mais lento. E aí, essa informação aqui, a gente vai, na verdade, multiplicar por -1. Dessa forma, a gente está invertendo o valor. E aí, veja só como agora a orientação da rotação fica o contrário, né? Dessa forma aqui, a gente tem agora os objetos sendo animados de formas diferentes, né? O quadrado está indo para um lado, o X está indo para o lado oposto, sem necessariamente eles irem para a mesma direção. E aí, com isso, eu diria que a gente termina. Não é difícil e nesse tutorial eu acho que você aprendeu várias coisas na nossa Node Tree. Então, é isso aí e até o próximo tutorial.